Qual a função dos pronomes relativos? Os pronomes relativos, eles substituem uma expressão anterior. Essa é a função dos pronomes relativos. Substituir um termo que já foi expresso na oração. Que, quem, qual, cujo, onde e quanto. Os 6 pronomes relativos aí. Beleza. Então, primeiro deles, nós temos que ver o pronome relativo que. Como identificar o pronome relativo que numa frase? Valeu, Neide Paulinho, por avisar aí. Brincadeira, né? A gente testa quando começa sem som. Brincadeira. Culpa de vocês, né? Essa concurseira é brincadeira. Concurseira é sacana, né? Vocês cortaram o meu som aí, não sei como. Então, vamos lá. Palavra que. Nós sabemos que ela pode exercer diversas funções numa frase, né, gente? O que pode ser pronome relativo, pode ser pronome interrogativo, preposição, conjunção integrante, explicativa, comparativa, partícula expressiva de realce, advérbio, e por aí vai. O pronome relativo pode exercer diversas funções. Como identificar o pronome relativo que? Basta que eu consiga substituir por o qual ou suas variações, que estão aí na tela, todas as variações. O qual, a qual, os quais, as quais, no qual, na qual, com quais, e assim por diante. Qualquer uma dessas. No exemplo aqui, os conteúdos que estudamos caem muito em concurso. Os conteúdos, os quais estudamos. Para quem já está acostumado, é tranquilo fazer essa substituição, é fácil. Para quem ainda não tem costume, quem está começando a estudar para concurso, é questão de prática. É praticar, ver várias frases com pronomes relativos e ir fazendo as substituições. Depois a substituição começa a ser feita automaticamente. A gente lê a frase fazendo a substituição já. Então aqui o primeiro exemplo, os conteúdos, os quais estudamos. Confirma que esse que é pronome relativo. Beleza? Vamos para a próxima. Próximo detalhe. Os pronomes relativos sempre iniciam orações adjetivas, gente. Pronome relativo sempre inicia oração subordinada adjetiva. Se tiver vírgula, ela é explicativa. Se não houver vírgula na frase, ela é restritiva. Com vírgula, explicativa. Sem vírgula, restritiva. Normalmente, nos concursos, aparece o pronome relativo que nas orações adjetivas, mas pode ser qualquer pronome relativo. Que, qual, quem, onde, quanto ou cujo. Qualquer um deles inicia a oração adjetiva. Aí o exemplo aqui. O racismo, o qual tenta afirmar a superioridade de um grupo racial sobre outros, é uma herança cultural. Olhem só o detalhe aqui, ó. O racismo é uma herança cultural. Essa oração que eu sublinhei de verde aí, ela é a oração principal. O racismo é uma herança cultural. A oração adjetiva, que iniciou com o pronome relativo, ela está intercalada. Toda oração adjetiva aqui está cortando a ordem natural, está cortando, separando os termos da oração principal. No caso, separou o sujeito, racismo, do verbo, do predicado. É uma herança cultural. Então, está integrada a oração adjetiva aí. E ela está sem vírgulas. Por isso, ela é classificada como restritiva. No segundo exemplo, o racismo, o qual, pronome relativo, é a mesma frase. É o mesmo período, só que esse segundo exemplo, existem as vírgulas. Quando a vírgula separa a oração adjetiva, significa que ela é explicativa. Sem mistério, tranquilo. Se estiver muito rápido, avisem aí. Tá tranquilo o ritmo, gente? Tá dando para pegar direitinho todos os detalhes aí dos pronomes relativos? Então, até agora vimos o pronome relativo que eu substituo por o qual ou suas variações, e vimos agora que
os pronomes relativos sempre iniciam orações adjetivas. Todos esses detalhes caem direto em questão de concurso, gente. Saibam identificar esses detalhes do pronome relativo, a oração adjetiva, sem vírgula, restritiva, com vírgula, explicativa. Lembrem desses detalhezinhos aí, fundamentais. Bora para a próxima? Próximo detalhe. Preposição antes dos pronomes relativos. Paulinho, o ritmo está ótimo. Show de bola. Beleza. Porque vocês é que mandam, né, gente? Às vezes eu acho que estou devagar demais, às vezes eu posso achar que estou rápido demais. Vocês é que tem que dizer aí. E se ninguém falar nada, aí eu começo a acelerar, né? Eu enlouqueço aqui, já fecho tudo aqui, saio, volto, sei lá. Então, vocês que tem que controlar aí, né, gente? Quem me conhece sabe que a didática aqui ela é meio precária, né? Esse corpo aqui, a didática ela não aparece muito, a didática é pouca. Tive aula de didática na faculdade, mas eu acho que eu faltei as aulas, não sei como é que eu passei. Preposição antes dos pronomes relativos, então, gente. Fundamental isso aí. Preste atenção. Quando deve haver preposição na frase com pronome relativo, normalmente, se não houver a preposição, se ela não tiver na frase, parece que a frase está certa. A falta da preposição ela não é tão clara. A frase não fica aquele absurdo que qualquer um que lê percebe o erro. Não, é um erro que normalmente não se percebe. Então nós temos que tomar muito cuidado pelo seguinte: o uso das preposições é questão de regência. Aí assim, na verbal, né, na regência verbal, por exemplo, o verbo exige a preposição ela vai aparecer depois desse verbo. A preposição aparece depois do verbo. Um exemplo bem simples. Eu gosto de sorvete. Gosto de sorvete. O de veio após o verbo gostar. Mas o que acontece com os pronomes relativos? Tem pronome relativo, tem o verbo depois, e esse verbo exige preposição. Em vez da preposição aparecer após esse verbo, ela vai voltar na frase e será usada antes do pronome relativo. Por isso que é o seguinte: caso o verbo posterior, se o verbo posterior ao pronome exigir a preposição será usada antes do pronome. É um caso que fica a preposição meio deslocada. A preposição é deslocada, né? Porque na ordem normal, a palavra exigiu preposição, a preposição vem depois, vem após essa palavra. Quando tem o pronome relativo, a preposição volta na frase. Olhem só. É perigoso o local a que você se dirige. Quem se dirige a algum lugar. Então, essa preposição que viria após o dirige aqui, ó, volta na frase e é usada antes do pronome relativo. Prestem bem atenção. Se eu tirar a preposição da frase, ela fica: é perigoso o local que você se dirige. É perigoso o local que você se dirige. Não fica um erro grosseiro. É uma frase que não aparenta erro. Mas, se quem se dirige a algum lugar, obrigatoriamente deve ser usada essa preposição. Então, esse a não pode ficar fora da frase. Esse a deve estar aí. No segundo exemplo, Patrick é um dos meus colegas com quem não simpatizo. Quem simpatiza com alguém. Aí eu volto na frase e coloco a preposição antes do pronome relativo. Terceiro exemplo, foram muitos os lugares pelos quais passamos. Quem passa, passa. Quem passa, passa por algum lugar. Eu passei pelos lugares. A preposição que viria aqui, ela volta e é usada antes do pronome relativo. Foram muitos os lugares pelos quais passei. Poderia ser, foram muitos os lugares porque
passei. Poderia utilizar o porquê aí, separado e sem acento, né? Um dos casos do uso do porquê que nós chamamos de separado e sem acento é quando eu consigo substituir por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Fechado? Esse detalhe, gente, até quem já está bem preparado para um concurso, quem já estuda há bastante tempo, às vezes erra. Tomem muito cuidado para analisar frases com pronomes relativos, para identificar certinho se deve ser usado ou não uma preposição. Essa preposição não pode faltar na frase. Tranquilo? Sem mistério? Bora para o próximo detalhe aqui, então. Se alguém quiser voltar em algum slide aí, avisa que eu volto, tá, gente? Se alguém não entender alguma coisa, coloca aí que eu explico novamente. Agora é um assunto pipinaço. Não é barbada, não é simples. Identificar a classificação sintática do pronome relativo. O pronome relativo o quê? Pode exercer a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial. Essa parte é terrível. Vou tentar passar para vocês o macete, os macetes para identificar. O principal é reescrever a oração. Agora eu vou mostrar para vocês, enquanto eu tomo um mate. Não está dando chiado aí, gente? Porque o celular que eu deixei perto aqui do computador, se tiver dando chiado, me avisem aí para eu ajeitar aqui. Beleza, Neite? Não sei se é Neite que se pronuncia, né? Eu disse que ia chamar de Will, estou chamando de Neite. Neite Will. Nate Will Smith. Vamos embora. Funções sintáticas do relativo o quê? Seguinte, gente. Sujeito. Os alunos que se prepararam bem foram classificados. Prestem bem atenção. Vamos com bastante calma aqui. Os alunos que se prepararam, aqui na verdade, que se prepararam bem, foram classificados. Lembra do esquema aquele, a oração adjetiva, quando está no meio do período, ela separa a oração principal. Os alunos foram classificados, beleza. Eu não posso analisar os termos que estão fora da oração adjetiva. A oração adjetiva aqui é essa, que se prepararam bem. O que está sublinhado de verde é a nossa oração adjetiva. Essa que nós temos que analisar. Eu tenho que esquecer o que está fora. E aí o seguinte, muita atenção que vocês vão aprender a fazer, a identificar a classificação sintática dos relativos. Do pronome relativo o quê? Eu vou pegar a oração adjetiva, no caso, que se prepararam bem, e vou substituir o quê? Pelo termo que ele está substituindo na frase. Vou ressubstituir. Porque esse que na frase, o pronome relativo, sempre substitui o termo anterior. Esse que está substituindo os alunos. O pronome relativo que substitui os alunos. Aí na oração em que está o que, eu vou ressubstituir. Aí a frase vai ficar assim, ó. Os alunos prepararam-se bem. Quem se preparou bem? Os alunos. Por isso, o que exerce a função de sujeito da oração. Não é, prestem bem atenção. Na outra oração, na oração principal, os alunos foram classificados. Os alunos foram classificados. Os alunos é o sujeito do verbo ser. Mas na frase, no que se preparam bem, na oração adjetiva, nessa oração aqui, na adjetiva, não são os alunos o sujeito. O sujeito é a palavra que. É o pronome relativo que está representando a expressão os alunos. Entendido, gente?
Entenderam o sujeito aí? Vamos para o segundo exemplo para vocês identificarem agora o objeto direto, que se faz muita confusão entre o sujeito e o objeto direto. Olhem só. Chegaram as pessoas às quais convidei. Chegaram as pessoas às quais convidei para o evento. Está aqui a oração adjetiva. E a primeira oração ali é a oração principal. Está invertido, né? O sujeito é as pessoas. As pessoas chegaram. Que convidei para o evento. Aí, olhem só. Quem convidou? Eu convidei. Então, o sujeito do verbo convidar sou eu, pronome eu. O que está substituindo as pessoas. Então, convidei as pessoas para o evento. Eu convidei as pessoas para o evento. Então, é um objeto direto. Vou até apagar aqui, porque eu não consigo, com essa tela, escrever direito. Por isso que eu encomendei já, gente. Eu encomendei para nós, comprei, vai chegar daqui uns dias a lousa digital padrão. Vai melhorar bastante a qualidade. Porque aqui, eu já avisei, falei para vocês em outras lives, né? Eu não consigo escrever, não sai direito a letra. Não é boa a tela aqui que eu estou usando. Mas está encomendada uma lousa digital padrão. Vai melhorar bastante a qualidade. Aí o próximo passo, em seguida, comprar a câmera para melhorar a minha imagem aí e o microfone, né? Comprar uma câmera e um microfone para deixar tudo padrão, tudo certinho. Vai ficar top. Aos pouquinhos vai ficar top aí, gente, tá? Vai ficar legal a qualidade. Não adianta eu querer fazer as coisas, trazer aulas para vocês e tá mais ou menos meia boca. Vamos fazer direitinho, né? Vamos fazer o troço ficar 100%. Vai melhorar bastante a qualidade, gente. Em seguida. Beleza? Então, ali, convidei quem? As pessoas. Esse que está substituindo as pessoas. Então, esse que é o objeto direto. Esse que é o objeto direto. Porque está representando as pessoas. Professor, o senhor dá aulas para concurso militar? No momento, não. Eu já dei, durante muito tempo, aula para SpaceX e para ESA. Mas faz alguns anos que eu não estou dando aula para SpaceX e para ESA, porque sou eu e outra professora no cursinho que eu dou aula. E aí ela ficou com a parte dos concursos militares e eu fiquei com a parte dos concursos em geral. Como ficou separado, já faz alguns anos que eu não dou aula para concursos militares, mas eu conheço as bancas, principalmente as provas da ESA e SpaceX, eu conheço bastante. Das outras eu não tenho muito contato com elas, mas é tranquilo. É só precisando eu pego lá, dou uma estudada em algumas provas e já sai tranquilo para fazer as aulas. Faz uns quantos anos? 5, 6 anos que eu não dou aula para concursos militares, mas tenho experiência, já dei muita aula durante bastante tempo para ESA e SpaceX. Próximas funções aí do quê? Objeto indireto e complemento nominal. Aqui o seguinte, gente, preste atenção no detalhe. Tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal, eles são iniciados com preposição. Tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal iniciam com preposição. Eu sublinhei aí nas duas frases, ó, a preposição de. Como é que eu diferencio, então, o complemento do objeto? Eu tenho que ver se a preposição está ligada a um verbo ou se a preposição está ligada a um nome. Se está ligada ao verbo, objeto indireto. Se está ligado ao nome, complemento nominal. E como é que nós analisamos aqui? Olhem só. No primeiro exemplo, do objeto indireto. Aquelas são as referências bibliográficas de que você precisa. Você precisa.
Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem precisa, precisa de. Então, objeto indireto. Olhem só, você precisa das referências bibliográficas. Você precisa das referências. Portanto, objeto indireto. O de que está substituindo das referências. No complemento nominal, são muitas as travessuras de que o garoto é capaz. Quem é capaz de alguma coisa. Capaz de alguma coisa. Capaz é adjetivo. Então, o de que está completando o sentido de um adjetivo. Adjetivo é um nome, não é um verbo. Então, é complemento nominal. Olhem só, o garoto é capaz de muitas travessuras. E o de que está substituindo as travessuras. Por isso, esse que é complemento nominal. Fechado? Entendido? Estão conseguindo acompanhar, gente, essas classificações sintáticas? Predicativo do sujeito. Admiro o grande homem que você é. Aí é o seguinte, esse que está substituindo o grande homem. Admiro o grande homem que você é. Você é um grande homem. Grande homem, característica do sujeito você. Características do sujeito são classificadas como predicativo do sujeito. Características do sujeito funcionam como predicativo do sujeito. Um grande homem é uma característica do sujeito você. No caso da oração, do período, o que está representando o homem? Então, o pronome relativo, a palavra que, é o predicativo. Entendido? Sempre faça a substituição. Que você é? O que está substituindo o grande homem? Então, é o mesmo que dizer, você é um grande homem. Fechado? Sem mistério? Vamos para os próximos detalhes aqui. Próximas classificações. Agente da passiva e adjunto adverbial. Agente da passiva é quem pratica ação na voz passiva. Aí, para o que funcionar como agente da passiva, nós precisamos ter na frase a voz passiva analítica, que é o verbo ser acompanhado pelo particípio, por um verbo no particípio. Aqui nós temos, fui, verbo ser. Homenageado, verbo no particípio. Ser mais particípio, voz passiva analítica. Significa que existe um agente da passiva. O jornal, este é o jornal Por que fui homenageado? O que está substituindo o jornal. Então, fui homenageado pelo jornal. O jornal é o agente da passiva. Foi o jornal que me homenageou. Então, quem praticou a ação na voz passiva, no caso analítica, é o agente da passiva. Fechado? Adjunto adverbial. Expressões que indicam tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação e assim por diante. Esta é a casa em que vivi durante algum tempo. Quem vive, vive em algum lugar. A casa em que vivi. Esse que substituindo a casa. O que substituindo a casa. Vivi na casa durante algum tempo. Ou vivi nesta casa durante algum tempo. Dá até para mudar aqui, né? Dá para colocar assim. Vivi nesta casa durante algum tempo. O que substituindo a casa? Vivi onde? Nesta casa. A casa é um adjunto adverbial de lugar. Fechou? Claro que não é barbada, né, gente? É bem chato de identificar as classificações sintáticas da palavra que. É um dos poucos conteúdos da língua portuguesa que eu digo que é difícil. A maioria dos conteúdos são tranquilos. A dificuldade é a quantidade de conteúdo.
Esse aqui, esse caso específico dos pronomes relativos, das classificações sintáticas, funções sintáticas da palavra que, é bem chatinho, mas é tudo questão de prática. Resolver muitas questões, analisar muitas frases, que aí passa a ser automático, passa a ser fácil de identificar. Mas isso é com o tempo, não é de um dia para o outro, é com a prática, e muita prática. Bora? Continuando aqui, gente. Então, nós vimos o pronome relativo que. Agora veremos o pronome relativo onde. Mas antes, tomar um matezinho, né? Tomar um chimas. E aí, quem está aí já deixou o like, já se inscreveu no canal? Ou está só se bobeando aí? Sempre uma choradeira, né? Deixa eu ver os likezinhos aqui. 8 likes? Que vergonha isso, né? Ah, vergonha esse número de like aí. Garanto que nem inscrito não está no canal, está assistindo aí não está inscrito. É brincadeira com vocês, né? A choradeira sempre é grande. Bora para o pronome relativo onde. Bora. Onde possui valor de em que, eu posso substituir por em que na frase, ou por no qual, na qual, nos quais, nas quais. Se eu conseguir substituir por alguma dessas expressões, confirmo que o onde é pronome relativo. Só um detalhe, importantíssimo. Onde só pode ser usado para se referir a um lugar. Onde só pode ser usado para se referir a lugar. Se não estiver se referindo a lugar, estará errado o uso do onde. E aí um detalhe que não tem relação com os pronomes relativos aqui. Tem a ver com redação. Está escrevendo uma redação, gente? Não utiliza a palavra onde. Elimina. Viu que usou onde? Troca. Troca por outra expressão. Para não correr o risco de utilizar a palavra onde errada. Então, onde devemos evitar na escrita de uma redação. Não usem a palavra onde. Eliminem das redações de vocês. Vários concursos exigem redação, né? Então, eliminem a palavra onde. Vamos ver o primeiro exemplo aqui. Todos lembram a época onde o futebol era jogado com paixão. Aí, olha só, foi usado aqui o onde. Esse onde pode ser substituído por em que. Todos lembram a época em que o futebol era jogado com paixão. Beleza. Só que o onde está se referindo à palavra época. E a palavra época indica a ideia de tempo. Portanto, não pode ser usado onde aí na frase. Esse onde está errado, como fala a explicação aqui. Na frase acima, onde pode ser substituído por em que. Contudo, a palavra época indica tempo, o que torna o uso do pronome onde incorreto. Onde só para lugar. Aqui estava se referindo à época, que é ideia de tempo. Errado o uso do pronome relativo onde. Tranquilo? Segundo exemplo. É muito bom o camping onde passaremos as férias. Aqui fechou certinho, né, gente? Onde se referindo ao camping. Camping é um lugar. Então, o uso do onde aqui, certinho. Beleza. É muito bom o camping no qual passaremos as férias. É muito bom o camping em que passaremos as férias. Sem mistério. Onde, só para se referir a um lugar. Tranquilo? Vamos ao próximo pronome. Cujo. Sempre fica entre dois elementos. O determinante e o determinado. O cujo sempre entre esses dois elementos. Aí o seguinte. Posso chamar também de possuidor e possuído. O determinante pode ser possuidor, o determinado pode ser possuído. Por que possuidor e possuído? Olhem só. Este é o caderno cujas folhas estão rasgadas. Caderno, determinante, folhas, determinado.
Por que pode ser chamado de possuidor e possuído? Porque nós podemos entender que as folhas são do caderno, que o caderno possui as folhas. Por isso que existe essa relação de posse e de ser possuído. Entendido? Possuidor e possuído. Normalmente é chamado de determinante determinado. E o cujo, ele concorda com o determinado na frase. O cujo concorda com o determinado. No caso aqui, concordando com folhas. Este é o caderno cujas folhas estão rasgadas. Detalhe importante. Isso aqui mata a questão de concurso, gente. Essa observação. Não se usa artigo após o pronome cujo. Os artigos definidos, o a, os, as. Não se usa artigo após o pronome cujo. Cujo o, cuja a, cujos os, cujas as, essas expressões sempre estarão erradas, porque nós não podemos, o pronome cujo não aceita, não admite o uso do artigo após ele. Entendido? Após o pronome cujo não pode ser usado artigo. E eu já vi várias questões assim. Assinale a alternativa em que há erro no uso do pronome relativo. E em uma delas tem um cujo o, ou um cujo a, cuja a. Se tiver o artigo após o pronome cujo, já sabe que a frase está errada. Beleza? Dúvidas? Coloquem aí que nós conversamos. Tranquilo, gente? Coloquem aí. Está muito rápido? Coloca aí que a gente diminui o ritmo. Vocês é que mandam sempre, né, gente? Bora tomar um matezinho? Qual é o concurso que vocês pretendem fazer, gente? Quem está aí? Quem está aí pretende fazer qual concurso? Eu gosto que vocês tragam assuntos que eu coloco nos próximos vídeos, coloco nas próximas lives. Sempre gosto de colocar o que vocês pedem. O EPOM, né, que eu vou fazer questões sobre não dar EPOM. Não me, eu acho que eu perguntei, estava sem som, Neite. EPOM é da Marinha? É da Marinha, né? Paulinha, eu acho que eu tinha que ter chamado de Paulinho antes. Desculpa, Paulinha. Acho que eu tinha que ter chamado de Paulinho, não tenho certeza. Sonhando com o INSS. Sonhando, o sonho vai se realizar, vai dar certo. Vamos entrar no INSS e no EFON. Marinha Mercante, show de bola, gente. Vamos fazer questões. Vamos fazer questões aí. Paulinha, no canal tem uma playlist da Sebrasp. Até faz um tempinho que eu não tenho feito nada da Sebrasp, né? Vou trazer mais questões da Sebrasp. Raquel, estou há um ano para a Polícia Civil em Santa Catarina. Claro que eu sei que tu é aluna, né, Raquel? Brincadeira, né? Está se apresentando aí, Raquel? Raquel está sempre acompanhando as aulas aqui no curso, aqui no YouTube. Show de bola, Raquel. E essa Polícia Civil virá essa vaga aí, né? Essa espera aí vai valer a pena. Então, os três que comentaram aí, a Paulinha vai entrar no INSS. Neite vai ser da Marinha Mercante. Raquel vai ser da Polícia Civil. Não sei se de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul. Vai ser numa das duas. A que sair primeiro. O edital é a que tu vai entrar. Se quiser ir para outra, depois é contigo, né? Depois da gente começar a garantir vaga em concurso, aí só vai. Quanto? Voltando para os pronomes relativos aqui. Paulinha, essa aula ficará gravada? Fica! Fica sempre, eu deixo as lives no canal, Paulinha. Apesar do início lá, né? Eu não sei, não entendo muito de edição, mas depois vou cortar aquela parte no início, ficou sem som, né? Aquela história, tu prepara, testa, tudo certinho, testa o volume, som, alô, testando, tudo funcionando. Iniciou a aula, não tinha som. Brincadeira! Boa noite, Fernando! Bem-vindo aí! Pronome relativo quanto, então? Então, o pronome relativo quanto, ele se refere a um pronome indefinido que vem antes.
Esse não aparece muito em concurso. Os que aparecem bastante em concurso nós já vimos. Que, onde e cujo. Quem não assistiu, depois volta à aula e assiste, que já passaram coisas bem importantes aí, gente. Detalhes fundamentais. Funções sintáticas da palavra que, pronome cujo, pronome onde, quando é que deve ser usado, orações adjetivas, explicativa e restritiva. Depois voltem aí e deem uma olhada. O quanto tem o pronome indefinido tanto ou tudo antes dele, que é a palavra a qual ele vai se referir. Emprestei tantos quantos foram necessários. O quantos ligado ao tantos que veio antes. Esse não cai muito em concurso. Boa noite, Marcos. Bem-vindo. Quem refere-se a pessoas, e aqui o detalhe. O quem sempre possui uma preposição. Se refere a pessoas e sempre tem uma preposição. Seu Duarte é um professor a quem muito devemos. Devemos a quem? Ao seu Duarte. Esse quem se referindo ao professor. Devemos muito ao professor seu Duarte. Fechado? O quem e o quanto não caem muito em questões de concurso. É mais o que, o onde e o cujo mesmo. Tá, gente? Como eu falei para você, quem assistiu, volta depois, que tem detalhes bem importantes aí na aula que caem bastante em questões de concurso. E aqui, então, nós encerramos o conteúdo, mas faremos algumas questões, claro, né, gente? Questões é sempre o mais importante. Então, bora resolver algumas questões sobre pronome relativo. Vamos ver aqui. Aí, já deixei separadinho. Questões de 2024. Aí começa aquela história. Eu não fiz as questões antes. Vim aqui no site, filtrei português, 2024, pronome relativo. Então, a chance de eu errar questões, passar vergonha aqui na frente de você, sempre é grande. Mas acredito que não vai acontecer. Bora resolver umas questõezinhas. Noemi, boa noite. Amo aulas de português. Vi sua aula por acaso e já vim assistir. Sempre bom se atualizar. Bem-vinda, Noemi. Show de bola. Tomara que goste aí. Hoje, encerramos aqui o conteúdo dos pronomes relativos. Eu estou fazendo assim agora. Eu estou fazendo lives com conteúdo específico e depois, no final do conteúdo, nós fazemos questões, que nós começaremos agora. Então, vamos fazer a primeira questãozinha que apareceu aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa, chamem no bate-papo aí. Assinale a alternativa cuja palavra destacada seja um pronome relativo. Vamos sublinhar as palavras que é aqui. Vou dar um segundinho para vocês analisarem. O Marcos já largou a resposta aí. Show de bola, Marcos. Vamos ver se está certinho. Está dando para enxergar bem aí, gente? A questão? Raquel também marcou A. Vamos ver. Vamos analisar juntos, então. Só voltando aqui. Pronomes relativos, beleza. Paulinha também marcou A. Paulinha, Raquel e Marcos. O quê? Ele é pronome relativo quando eu consigo substituir por o qual ou suas variações. Todas essas expressões aqui. Se eu consigo substituir por alguma dessas expressões, significa que é pronome relativo. Tranquilo? Então, lá na questão, o comumente aceito é lei. E, de acordo com o transcurso dos tempos, há aceitações as quais têm mais valor do que leis.
aceitações, as quais têm mais valor. Só que essa frase aqui tem um problema, né? Deveria ter um acento circunflexo aqui. Isso aqui é um problema que eu tô, né, gente? Mas como eu falei antes, está comprada a lousa digital que vai melhorar a qualidade para nós aqui, não é para mim, né? Para nós. Está compradinha, chega daqui a alguns dias, aos pouquinhos vai começar a ficar boa a nossa qualidade aí. Por enquanto tá meia boca? Tá, mas vai melhorar. Garanto para vocês. Não vou ficar fazendo as coisas mais ou menos, né? Por enquanto tá. Tá mais ou menos, mas vamos deixar top. Aos pouquinhos, em seguida. Na B, a Eva, boa noite, quero uma vaga nos Correios. Show de bola, Eva. Vamos garantir uma vaga nos Correios. Vamos garantir essa vaga. Ela virá. Então, assistindo aí, já tem gente que vai entrar no INSS, na Polícia Civil, na Marinha, nos Correios. Vamos entrar nesses concursos aí, tenho certeza que vocês vão conseguir. É só vocês quererem. Na B, o Marcos colocou ali. Q igual a D na B. Exato, preposição acidental. Perfeito. Temos que atuar. Temos que atuar. Quando eu consigo trocar o que pelo D, é preposição acidental. Perfeito, Marcos. E sempre a preposição acidental vai ficar entre dois verbos. O primeiro será o ter e depois será um verbo no infinitivo. Temos que estudar mais. Tenho que me preparar. Eles têm que aguardar. Perfeito. Na condição subordinativa integrante nas opções C e D. Vamos ver. Hoje pode bem parecer uma ideia desfocada e fora de moda. Considerando o quê? Considerando isto. Quando eu pergunto ok e respondo isto, significa que é condição integrante. É evidente. É evidente o quê? Isto, que não basta sonhar para converter-se em triunfador. Conjunção integrante. Então, confirmamos que a única que possui pronome relativo é a alternativa A. Parabéns, você acertou. Lembrando sempre, eu corro o risco aqui de errar, né? Mas o maior risco, eu digo para vocês, gente, que é problema em questões. Aqui eu não escolho a banca. Então, às vezes, vem questões de bancas que, olha, para quem estuda bastante, faz muitas questões, já deve ter visto bancas que não têm fundamento nenhum, né? Erros grosseiros e, às vezes, com gabaritos já definitivos, em que não se altera o gabarito. Às vezes, questões sem resposta nenhuma, em que, que não foram anuladas, acontece bastante. Por isso eu corro o risco aqui. E corro o risco de ou ter problema na questão ou de errar mesmo, né? Normal. Né? Ah, o cara é professor de português, está errando questões de concurso. Óbvio. Óbvio. Nunca dominarei a língua portuguesa. É impossível dominar a língua portuguesa. Tenho um bom conhecimento. Sei um pouquinho de língua portuguesa, mas domínio? Nunca. Pouquinho não. Sei um pocão. Sei um pocão. Vamos para a próxima. Vou ficar quieto aqui, tomar um mate enquanto vocês analisam a questão. De novo, para assinalar em qual alternativa a palavra destacada é um pronome relativo. Acho que só inverteram as orações. Não, vamos pular essa aqui. Só inverteram as alternativas. Aqui a mesma, de novo. A mesma, tá de sacanagem o site aqui, né? Cinco vezes a mesma questão. Assinale a única opção em que a palavra sublinhada não funciona como pronome relativo. Em qual delas não é um pronome relativo? Vou ficar quietinho para vocês analisarem. Se é fácil ou difícil, não, para mim não vai fazer diferença, gente. Eu vou ir colocando as que aparecem. Tá? A questão está bem fácil, mas vamos colocar, vamos fazer. Vamos fazer as que vão aparecendo aí, sem escolher. Óbvio, pulando as repetidas, né?
Com vocês aí. De alguém ou alguma coisa com quem conversar. Na o quem se referindo a alguém ou alguma coisa. Pronome relativo. Está pedindo aqui, não é. Marcos marcou C. Vamos ver. Uma plataforma onde? Onde se referindo a uma plataforma. Pronome relativo. Na D, o número de pessoas que utilizam, as quais utilizam o que substituindo número de pessoas. Certinho. Quando? Conjunção temporal. Ele criou o bot para uso próprio no momento em que seus amigos estavam ocupados. Quando igual no momento em que? Conjunção temporal. Essa não é um pronome relativo. Então a resposta C. Fechado? Sem mistério? Gente, fechando praticamente uma hora aqui de live, vamos fazer o seguinte: intervalinho para dar uma passada no banheiro, tomar uma aguinha. 5 minutinhos mais ou menos nós retornamos, beleza? E aí continuamos resolvendo questões, tranquilo? Fazer mais ou menos uma horinha a mais, e aí no final, a meia hora final, a gente libera aí para escolher assuntos. Fizemos mais meia hora de pronomes relativos e depois uma meia horinha para assuntos diversos, aleatórios. Nate, para quando ser pronome relativo tem que ser equivalente a quê? Na verdade, não tem caso de quando como pronome relativo. Eu já até ouvi falar, mas eu nunca vi em livro. Nunca vi em livros, em gramáticas, o quando funcionando como pronome relativo. Por isso que a gente não sabe por qual expressão substituir, entendeu? Nunca vi em livro nenhum. Vamos fazer um intervalinho então, gente? 5 minutinhos. Vou improvisar aqui. Já voltamos. Cinco minutinhos, nós estamos de volta, então, gente. Só vou desligar o. Não, não vou desligar o microfone, não, porque depois dá problema e para de novo.
E aí, pessoal? Estamos aí? Não, não é aqui. Aí, as questões. Aqui, Marcos, aqui o seguinte, ó. Estou com a gramática aqui, peguei a do Segala. Porque eu fui ver o negócio do quando, que eu disse para vocês que eu nunca vi o quando em livros. Já ouvi falarem em quando como pronome relativo, mas nunca vi em livros. Não lembro de ter visto em livros. Peguei a do Segala aqui. Aí tem o seguinte, aqui pronomes relativos, daí tem quadro dos pronomes relativos. Quais são os pronomes relativos? Que, qual, tá, não, assim, vou falar como está aqui. Vou falar como ela está aqui. O quadro tem variáveis, masculino, o qual, os quais, cujo, cujos, quanto, quantos, feminino, a qual, as quais, cuja, cujas, quanta, quantas, invariáveis, quem, que e onde. Não tem o quando. Nesse tipo de frase, a época quando éramos felizes, que vamos pegar aqui o exemplo. Aqui. Aqui tem um exemplo. Todos lembram a época em que onde o futebol era jogado com paixão. Vou substituir aqui. Quando o futebol era jogado com paixão. Todos lembram a época quando o futebol era jogado com paixão. Nesse caso, o quando é conjunção. Conjunção, porque aqui eu separo, todos lembram a época quando o futebol era jogado com paixão. Quando o futebol era jogado com paixão, oração oração temporal. Se eu pegar a frase, mais ou menos como essa que tu colocaste aí, vamos colocar aqui. A época essa é a época quando éramos felizes. Essa é a época, mesma coisa. Mesma situação. Separo aqui esse quando é. Tá, sim, perfeito, perfeito. Tá, agora te entendi, Marcos. Tá, tu não estava falando em pronome relativo. Dá para substituir o quando por em que? Sim, sim. Todos lembram a época em que o futebol era jogado. Tanto que está aqui no exemplo. Ó. Época em que o futebol era jogado. Beleza. E aí, nesse caso, é conjunção temporal. Beleza, show de bola. Tá, eu achei que tu estava pensando que funcionava como pronome relativo. Na verdade, funciona como conjunção temporal. Show de bola. Aí, fechou. Então, mas, como eu falei para vocês,
eu já ouvi falar em quando como pronome relativo, mas não aparece nos livros, não aparece nas gramáticas. Eu tenho que me basear nas gramáticas, né? E em questões de concurso também, em que eu não lembro de ver o quando como pronome relativo. Não estou dizendo que não pode aparecer. Estou dizendo que eu não vi ainda. Mas, na língua portuguesa, tudo é possível, então nós temos que estar atentos sempre. Vá que apareça um quando pronome relativo aí. Eu não digo que é impossível, pode acontecer. Língua portuguesa, complicado, né? Vamos embora. Indique o trecho em que se encontra o uso inadequado do pronome relativo destacado. Vamos ver se tem alternativa E. Aqui tem. Tá, eu vou colocar A, B e C. Por enquanto aparecendo A, B e C e a D também, eu acho, para vocês. Vou ficar quieto um minutinho, tomar um mate, enquanto vocês analisam se o erro já está aí ou não. Não, não. Nesses casos, não, Marcos. Não é pronome relativo. É conjunção temporal. Nesse caso, é conjunção temporal. Ele até se refere ali, mas não é considerado pronome relativo pelas gramáticas, né? Pelas gramáticas. Mas é discutível. É discutível. Como eu falei para vocês, na língua portuguesa, poucas coisas são exatas. Mas vamos embora. Tomara que apareça alguma aqui para nós analisarmos. Porque eu me baseio nas gramáticas, né? É onde eu tenho que me basear, né? Eu não posso me basear em algo fora disso, né? Mas existe a possibilidade. E aí, em qual tem o erro? Mas existe a discussão. Pode, é possível, tudo é possível. Língua portuguesa nunca será exata. Por isso que eu comentei antes. Conheço um pouquinho de língua portuguesa? Conheço. Mas sempre haverá alguma coisa a mais. Nunca dominarei a língua portuguesa. Nenhum de nós dominará a língua portuguesa. Aqui, Marcos, é para identificar o uso inadequado do pronome relativo, para identificar em qual alternativo o pronome relativo está errado. Neite marcou B. Vamos ver. Então, na A, proporcionar essa integração deles com novas tecnologias, as quais são apresentadas. Esse aqui está certinho. Na B, essa visita é muito importante, justamente pelo fato de a gente estar vindo também de 2 anos de pandemia, onde, se referindo aos 2 anos de pandemia, exatamente o que nós vimos ali durante a aula, no uso do onde. Onde é só para lugar. Então, aqui o onde se referindo a tempo, 2 anos de pandemia, aqui está o erro, que o Marcos e o Neite responderam aí. Então, a nossa resposta, alternativa B, por minha conta e risco, sempre com o risco de errar aqui, né, gente? É ao vivo. Fechou. Alternativa B, a resposta. Fechado? Vamos para a próxima. É muito comum um fenômeno da linguagem falada chamado de relativas cortadoras. Isso ocorre quando o falante suprime a preposição diante de pronomes relativos, que nós estudamos hoje. Por exemplo, presentes que você gosta, que não parece errado, né? Presentes que você gosta, na verdade, precisa ter a preposição de. Esse é um desvio de regência verbal, ou seja, no exemplo acima, o verbo gostar exige a preposição de, que precisa ser colocada diante do pronome que. Assinale a alternativa em que ocorre o mesmo fenômeno da fala. Então, em qual alternativa está faltando a preposição? Tá fácil. Tá fácil, mas, como eu falei, não vamos escolher questões. Se vier difícil, vamos fazer. Se vier fácil, faremos.
E assim nós vamos. Quem está aí, já deixou o likezinho? Está inscrito? Pô, brincadeira, vai começar a chorar. Mas só hoje é a terceira vez que eu faço choradeira, né? Pedindo like, pedindo inscrição, né? Isso aí nem gosto de pedidos, tanto que eu peço só umas 10 vezes durante a live. Brincadeira com vocês. Chorando por like e inscrição. Só encostar o dedinho aí. Marcos já marcou a A. Este é o banco que você precisa. Este é o banco de que você precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Faltou a preposição de. Essa aqui está errada. Vamos analisar as outras. Quando ele chegou, cumpriu a promessa que fez. O Nate também foi de A, show de bola. Cumpriu a promessa que fez. Quem faz, faz alguma coisa. Não tem preposição. Esta foi a roupa que ele usou. Ele usou o quê? Não tem preposição. D. Nunca Deus fecha uma porta que não abra outra. Não abra outra o quê? Sem preposição. Deus te dê em dobro tudo o que me desejares. Me desejares o quê? Sem preposição. A única que faltou a preposição realmente foi na alternativa A. Faltou a preposição D. Tranquilo? Ó, Marcos, já deixei meu like e me inscrevi. Show de bola, Marcos! E eu gosto, Marcos, os exemplos aí e o Nate, vocês dois estão participando bastante hoje aí. Eu gosto quando traz essas discussões, exatamente para nós vermos que vai gerar discussão na língua portuguesa. A discussão vai acontecer, porque não é exata. As frases na língua portuguesa, elas sempre mudam. É infinito. Não é exata, né? Não é uma ciência exata. A língua portuguesa sempre vai se transformar e nós sempre teremos que analisar todas as vezes que nós vermos uma frase, porque não será exato. Podem surgir coisas que não estão nos livros, como eu falei. Não é porque não está na gramática que não existe. Né? É assim que funciona. Eva, entendeu por que a resposta é A? A Eva colocou ali a B. Entendeu por que é A? Porque faltou a preposição de aqui. Este é o banco de que você precisa. Era para identificar que estava errada. Alternativa A. Fechou? Pessoal que está aí, gente, vocês estão estudando para concurso, não importa se já estão bem preparados ou não, só existe um segredo e só uma dificuldade. Preste atenção. A dificuldade, eu tenho dificuldade em língua portuguesa. Beleza, mas não será essa a dificuldade para passar e garantir vaga no concurso. A dificuldade é ter persistência. Conseguir ter persistência. Qual de vocês vai estudar até a véspera da prova? Qual de vocês já vem estudando todos os dias e qual conseguirá continuar estudando todos os dias, sem falhar um, até a véspera da prova? Ah, mas eu nem tenho edital ainda, eu não sei que dia será a prova. Meu concurso nem saiu ainda. Beleza, mas o edital vai sair e vai ter o dia da prova. Não importa se eu não tenho data definida. O que importa é eu estudar todos os dias, independentemente se já saiu o edital ou não. Começou a preparação, virou concurseiro, assumiu essa bronca aí, a dificuldade é vocês terem persistência. Nós sabemos, ser humano é complicado. A gente coloca um objetivo e, às vezes, abandona no meio do caminho. Tenham persistência. Pensem, por que eu quero garantir essa vaga? Qual o objetivo de garantir essa vaga? É um sonho? Trabalhar, atuar nesse cargo que eu desejo? Não é um sonho, mas é financeiro. A parte financeira que está me levando a isso. É para dar uma vida melhor para o meu filho. É para dar uma vida melhor para minha esposa, para minha família toda. É para eu
ter uma vida melhor, para poder ajudar alguém. Coloque os objetivos que vocês têm na frente de tudo e tenham persistência. Estudem todos os dias até a véspera da prova. Isso é o que garante a vaga. Não é saber conteúdo, ter facilidade. Claro que isso faz diferença, mas o importante é ter força para estudar todos os dias. Agora mesmo, tem gente assistindo a live aqui sábado, 8h15. Vocês estão aqui assistindo aula de português, enquanto outros estão fazendo alguma coisa de lazer, estão se divertindo. A gente tem que colocar prioridades. Qual é o objetivo? É garantir a vaga no concurso? Teremos o tempo para o lazer. Vocês têm que tirar um tempinho para o lazer, óbvio. Mas todos os dias tem que ter um tempinho para o estudo. Fim de semana, feriado, estuda nem que seja 1 hora. Vou fazer um churrasquinho, vou fazer um almoço, vou dar uma saída, vou almoçar fora. Beleza, tem que ter isso. Mas, mesmo nesses dias, tem uma festinha aqui de aniversário com a família, não sei o quê. Faz a festinha, curte a festinha, mas tira pelo menos 1 hora desse dia para estudar. Se vocês estudarem todos os dias, vocês garantirão a vaga. Não tem conteúdo difícil que tire a vaga de quem estuda todos os dias. Essa é a dificuldade. Conseguir levar até a véspera da prova. Vocês conseguirão. Vocês terão uma vaga. Podem ter certeza disso. Vamos embora para a próxima questão. Aqui fala de conjunção, é pronome relativo. Aqui também tem outros pronomes. Aqui é pronome pessoal. Também não. As que tem que voltar no texto, vamos pulando, né? Vamos ver essa aqui. Boa noite, Daiane. Bem-vinda. Raquel, exatamente, professora. Raquel lá do cursinho. Ela sabe que eu estou sempre dando essa. Sempre. Eu falo durante as aulas, gente. Eu dou aula há bastante tempo em cursinho e nas aulas durante o curso inteiro. Eu acho que não tem uma aula que eu não converse um bom tempo com os alunos fora do assunto, fora de conteúdo. Eu acho isso aí fundamental. Eu falo coisas óbvias. Eu falo coisas óbvias para vocês, mas são coisas que às vezes a gente nem pensa. Eu sei que é assim, mas eu não dou bola, eu tenho que escutar de novo para me dar conta. Sabe aquelas coisas que eu sei disso, mas eu não estou dando importância. Aí tem que alguém falar para eu me ligar. É por isso que eu estou sempre conversando. Eu converso muito fora do assunto. Não é só a língua portuguesa, não é só o conteúdo que traz a vaga no concurso, né? A gente tem que ter uma motivação. Vocês têm que ir todos os dias estudar pensando nessa motivação, tendo essa motivação. Como eu falei antes, alguns estão pelo prato de comida. E é por isso que eu venho aqui para o YouTube também, gente. Por que eu faço aqui no YouTube? Porque o YouTube é uma das formas que qualquer um pode estudar, quase qualquer um, né? Porque tem que ter um acesso à internet, tem que ter pelo menos um celular. Mas assim mesmo, se eu tenho celular, tenho internet, não tenho condições de pagar um cursinho, o YouTube é uma das formas de estudar, né? Então, eu tento trazer os assuntos completos aqui. Eu tento não deixar nada pela metade, porque o objetivo é exatamente levar de graça entre aspas, né? Porque, como eu falei, tem que ter algum equipamentinho para poder assistir, mas não tem condições de fazer um cursinho. O YouTube é uma baita ferramenta, né, para estudar. Foi na anterior que eu tinha marcado. Show de bola, Eva. Dá um F5 aí, Eva. De repente tá atrasada aí a tua live. Dá uma atualizada aí, de repente tá para trás. Raquel marcou A e o Marcos marcou A na questão. Vamos ver. Ao pensar os direitos autorais e a sua relação com os direitos humanos, faz-se necessário evidenciar autorias que estiveram à margem da história da arte ocidental e que, por muito tempo, não foram considerados sujeitos de direito perante as suas criações. Nesse trecho do texto 1, as partículas destacadas são, respectivamente, classificadas como, vamos ver, evidenciar autorias, as quais, o que substituindo as autorias, pronome relativo.
Ficamos entre A e B, que estiveram à margem da história da arte ocidental e que, por muito tempo, não foram considerados sujeitos de direito, e as quais, por muito tempo, não foram considerados sujeitos de direito, e as quais pronome relativo também, né? Então, as quais pronome relativo, alternativa A. A nossa... Opa! Não é para eliminar, é para marcar. As duas são pronomes relativos. Perfeito aí, Raquel e Marcos. Retomam a autoria. Sim, nos dois casos. Da arte ocidental e as autorias, por muito tempo, não foram considerados sujeitos. Deveria ser, não foram consideradas ali, né? Mas aí é outro caso. Aqui não é de pronome relativo. Vamos fazer mais umas 2, 3 de pronome relativo, gente. Se vocês já quiserem colocar algum assunto aí, podem escolher um assunto e nós fazemos algumas questões. Orações subordinadas adjetivas, restritivas, coordenadas entre si. Quer fazer sobre orações subordinadas adjetivas, Marcos? Aqui nos pronomes relativos pode aparecer, né? Mas dá para especificar o filtro lá. Vamos ver a próxima questão aqui. Sobre a palavra que, nos dois usos do trecho. Ou seja, ao panificar, aprendi que pães são feitos de tempo, e o valor das coisas é medido pela quantidade de tempo que dedicamos a elas. É correto afirmar que, então, esses dois quês aqui, esse que e esse que. Não está aparecendo a E, mas em seguida eu coloco para vocês aí. Se não tiver a resposta entre A e D. Ah, na questão anterior, sim, perfeito, perfeito. Orações subordinadas adjetivas. Só não são coordenadas entre si, né? Elas não são coordenadas entre si, exatamente porque elas são subordinadas. Elas são dependentes entre si, Marcos ali. Elas são dependentes entre si. Elas têm dependência sintática uma da outra. As coordenadas não têm dependência, não têm subordinação. Neite marcou D. A Daiane vai de D também. Vamos ver, vamos analisar juntos. Ou seja, ao planificar, aprendi. Aprendi, separo, aprendi o quê? Aprendi isto. Conjunção subordinativa integrante. Aprendi o quê? Aprendi isto. E o valor das coisas é medido pela quantidade de tempo a qual dedicamos a elas. Pronome relativo. Então, a resposta, alternativa D. Fechou. Beleza. Show de bola as análises de vocês aí. Alternativa D. Ninguém pensou em um assunto aí? Ninguém quer um assunto diferente? Vocês podem colocar o assunto que eu faço, que nós fazemos algumas questões. Ó, primeira que apareceu de função sintática da palavra que. Dentre as muitas funções da palavra que, uma delas é a função de pronome relativo. No trecho, trata-se, em grande parte dos casos, de pessoas sem rotina definida, que podem estar num bairro hoje e noutro amanhã. A palavra que exerce a função de... Qual a função da palavra que ali? Sujeito, direto, indireto ou predicativo? Daiane e Neite marcaram A. Aí o seguinte.
o quê? De pessoas sem rotina definida, as quais... Separo aqui. Se eu conseguir me organizar aqui, aqui. Aqui. As quais podem estar num bairro hoje e no outro amanhã. Esse que está substituindo pessoas sem rotina definida. Aí basta eu substituir. Pessoas sem rotina definida podem estar num bairro. Pessoas sem rotina definida podem estar num bairro. Então, esse que está exercendo a função de sujeito da locução verbal, podem estar. O Marcos também marcou a sintaxe da oração, exato, é sintaxe, análise dos termos da oração. Alternativa A, está exercendo a função de sujeito. Show de bola. Vamos para mais uma. Os pronomes relativos desempenham uma importante função nos textos. Diante disso, sabe-se que a expressão de quem em todos temos alguém de quem o trabalho é importante, para que possamos seguir adiante, pode ser substituída sem nenhum prejuízo de valor sintático ou semântico por... Essa questão tem problema. Primeiro que a frase está sem sentido ali. Nem podia ter sido usado aquele de quem ali. Essa questão tem problema. Entendi, Marcos? Porque tinha a conjunção e ali, né? Tinha a conjunção e. Claro, não vou entrar nesse detalhe agora, mas ali o e não estava conectando orações. É um caso chatinho esse aí. Uma hora vamos falar sobre esse assunto. Mas tem a tua análise, fecha a tua análise ali. É que é uma oração, esse e não está exercendo a função exata de conjunção ali na frase. Está mais ligado à preposição ali. Então, aqui, olha, só daria para encaixar o cujo na frase. Daria para encaixar só o cujo. Tá, respondi e acertei. Mas aí, o seguinte, esse de quem o nem poderia estar na frase, não tem sentido. O sentido só existe colocando cujo. Só que não é no lugar do de quem. É no lugar do de quem o. Deveria ser, todos temos alguém cujo trabalho. Questão, dá para acertar, dá para fazer, mas mal feita, mal construída. Vamos lá, mais uma de pronomes relativos. A nossa última, então, de pronomes relativos. Se ninguém pedir um assunto, aí eu vou escolher um. Ah, um detalhe. Podem colocar um assunto que vocês queiram na próxima aula, para nós fazermos um assunto com conteúdo completinho. Conteúdo completinho. Nas últimas nós fizemos, foi uma aula de regência verbal, outra foi de... Nem lembro agora qual foi a outra, mas estamos fazendo... Tá travado aí, gente? Tá travado ou tá funcionando? Não, não, mas ali tem problema, Marcos. O de quem ou é problema, aquilo ali não tem sentido a frase. Porque assim, ó. Voltou? Beleza, beleza. Assim, ó. O cujo tem o mesmo valor. Equivale, tá. Mas tu tá certo, Marcos. De quem ou equivale a cujo. Só que não dá para um substituir o outro na frase, entendeste? Ou usa um ou usa outro.
porque trocando um pelo outro tem que alterar a estrutura da frase. Naquele caso ali deveria ter sido usado o cujo só. Por isso que tem problema na questão. Elas têm o mesmo valor, mas não dá para substituir um pelo outro na frase, porque a frase fica sem sentido, tem que mexer na estrutura, entendeu? Então é esse aí o detalhe. Concordância, na verdade, Daiane, já tem praticamente tem todas as aulas aí no canal já, mas não em live. Eu vou fazer então a próxima já tá certo então. Foi o primeiro pedido aí de concordância verbal, vamos fazer a próxima. E a outra de concordância nominal, vamos fazer na sequência. Próxima live concordância verbal, a outra de concordância nominal. Show de bola. Era da estrutura mesmo, Daiane, a estrutura tinha problema ali. Vamos ver, a última aqui de pronome relativo, então. Uma lista de certos e errados que balizam nosso comportamento no relacionamento conosco mesmo. O pronome que, aqui, ó, outro problema aqui. Se tem a palavra mesmos, não se usa conosco, se usa com nós. Impressionante, né? Que banca é essa? A consulplan, olha, consulplan não é ruim, hein? Mas quando tem pronome mesmos após o pronome, se usa com nós. Conosco mesmos, não, com nós mesmos. A regra é usar conosco. Vem estudar conosco. Vem estudar com nós todos, com nós mesmos, com nós próprios, com nós dois. O pronome que exerce a mesma função em qual alternativa? Vamos ver. É com vocês. Concordância é muita regra, diz Neite. É muita regra. Mas farei uma live com todas. Todas não dá. Todas eu já digo para vocês que não tem como, porque é praticamente impossível fazer uma aula com todas as regras de concordância. Dá para pegar uma gramática e eu passar todas que tem na gramática para vocês, mas não estarão todas ali. Por causa daquilo que eu já falei para vocês. A língua portuguesa ela é praticamente infinita, né? Que nem conjunções. É impossível fazer uma lista completa de conjunções. O Marcos já marcou C aqui na questão. Vamos ver. É um pronome relativo, né? Uma lista de certos e errados, os quais balizam. Pronome relativo. Com a convicção implícita de quê? Com a convicção implícita disto. Conjunção integrante. A experiência universal nos mostra o quê? Nos mostra isto, que pessoas muito simples, conjunção integrante. Uma ética normativa tende também a ser vista como um saber de especialistas, de experts, os quais sabem lidar. Os quais. Se eu troquei por os quais, na C é um pronome relativo. Na D é a certeza de quê? É a certeza disto. Conjunção integrante. Fechou na alternativa C, realmente, pronome relativo. Fazer uma prévia da concordância nominal, então, da concordância verbal, vamos pegar umas questõezinhas de concordância aqui. Próxima será de concordância, então, nossa próxima aula. Vou colocar as duas, concordância nominal e verbal, aqui para encerrar por hoje, mais algumas questõezinhas. Elas vêm juntas, não tem como separar. Fechou. Primeira é o que eu chamo de questão para relaxar. Conforme a norma culta da língua portuguesa, assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta. Essa é para dar uma relaxada. Em qual a concordância nominal está correta.
Opa, eu pulei a questão. Não era essa. Para aí, gente. É essa aqui, desculpa. Depois nós vamos na próxima ali. Tá, o Marcel já marcou. Tá, vocês marcaram essa aqui, né? Tá, vamos fazer essa aqui, depois a gente volta na outra. Então, eu pulei sem querer a um. Então, vamos lá. Conforme a norma culta, em qual está correta a concordância nominal? Estamos kit. Kit concorda com a palavra que se refere. No caso, o kit aqui está se referindo a nós, que está oculto, subentendido. Nós estamos kites. Errado. Aluno e aluna. Substantivo, substantivo e adjetivo. O adjetivo ou concorda com o mais próximo, ou vai para o plural masculino. Errado. Cansado ou cansados. Exato, Marcos. Ela está meia cansada. Ela está um pouco cansada, deveria ser meio. Alerta é uma palavra invariável. Alerta é invariável, é advérbio. Então, aqui está certo. Mesmo que seja os policiais, eles estão alerta. Mesmo que seja nós, que sejamos nós estamos alerta. Eles estão muito cansados, bastante cansados. Então, fechou realmente na alternativa D a resposta. Esses casos aí, gente, todos veremos na próxima aula. Próxima aula faremos de concordância nominal. Ou verbal, ou não, ou nenhum, ou os dois, ou talvez faremos uma das concordâncias na próxima aula. Aí eu vejo se a próxima é de nominal ou verbal. Não dá para fazer as duas juntas, né? Tem que ser uma só. Em qual a concordância está correta, gente? É agora sim, a primeira lá que eu disse que era uma questão para relaxar. Essa é para dar uma relaxada. Pô, vamos fazerem a sacanagem, né? Vamos fazerem a sacanagem. Fazer indicando o tempo passado ou ligado a um fenômeno da natureza fica no singular. A primeira está certinha. Fazem 15? Não. Faz. Fizeram 15? Não. Fez. Vão fazer? Não. Vai. Vão fazerem? Não. Vai fazer. Fecha só na alternativa A, realmente a concordância correta. Fechou? Bora para mais uma. Leia as frases a seguir analisando as concordâncias verbal e nominal. Vou ficar quieto um minutinho aqui para vocês analisarem. São 5 frases aí para analisar. Não sei se fáceis ou difíceis, nem li ainda. Vou analisar junto com vocês, mas vou ficar quietinho um minutinho. Vamos analisar juntos? Na primeira, conversaram longamente. Então, tem que analisar a concordância, verbal e nominal. Conversaram no plural. Quem conversou? O ministro e os empresários. Plural. Os ministros e os empresários conversaram a respeito da inflação já crescente. Fechou. Marcos e Neite responderam A. Beleza. Na 2, a deputada menos rápida, beleza, foi quem chegou primeiro ao local das provas. Foi ela quem chegou, a menos rápida, certinho. Na 3, o secretário da escola enviou anexas. Enviou a quem? Aos professores as planilhas, certinho. Anexas concordando com as planilhas.
Fechou. Até agora, todas certas. Na 4, é necessária a aplicação de multas. Aí o seguinte, gente. É bom, é necessário, é proibido. Só vão para o feminino quando houver um determinante. O correto aí seria é necessário a aplicação. Para ser necessária, deveria ser é necessária a aplicação. Faltou o determinante a ali, o artigo a. Portanto, está errado. E na 5, nessa cidade, faz 3 meses. Fazer indicando tempo passado singular. Então, alternativa a nossa resposta. Só confirmando. Certa questão. Neite, nessa primeira assertiva, como o verbo vem antes, pode ser orgânica, tanto gramatical quanto atrativa? Sim, sim. A concordância, tanto gramatical quanto atrativa? Sim. Isso disse o Marcos, exato, exatamente. A concordância gramatical quanto atrativa. Porque, como se o verbo está anteposto, poderia concordar com o ministro. Poderia. Perfeito. Mas como é o ministro dos empresários, o plural está certinho. Fechou? Vamos para a saideira de hoje aqui, gente? Assinale a alternativa que contém um erro de concordância verbal. Então, assinale a alternativa que contém erro. Vamos embora. Um erro de concordância verbal. Vamos ver. O comumente aceito é lei. De acordo com o transcurso dos tempos, há aceitações que têm. Bem suave o erro ali, mas o tem no plural é acentuado, com acento circunflexo. Né? Não consigo escrever direito aqui, já falei para vocês, né, gente? Não consigo colocar o acento direito ali, mas o tem aqui deveria estar acentuado, porque está no plural. Nós havíamos feito uma questão sobre pronome relativo, só que daí eu ainda disse, esse tem está faltando o acento. Quem estava aí, lembra, né? Quem estava aí já lembra, quando nós fizemos essa mesma frase numa questão de pronome, era questão de pronome relativo. E eu disse ainda, essa frase aqui tem um erro, falta o acento no tem, porque era uma questão de concordância verbal também. Está explicado o porquê da falta do acento. Exato, Marcos? Pode ser chamado de acento diferencial ou o acento em razão da regra dos verbos. O tem e o vem, né? Ter, vir e seus derivados. O por e o pode também, pode. A Raquel também tinha marcado A, show de bola. Gente, por hoje, então, nós fechamos aí. Próxima aula nós faremos de concordância. Vou ver se amanhã eu faço uma aulinha mais curta. Fazemos uma concordância nominal ou verbal. Não garanto. Não vou garantir para vocês, mas pode ser que amanhã a gente faça uma aulinha de tarde também. Um pouquinho mais cedo, de repente. Vamos ver. Não vou garantir, mas de repente amanhã nós fazemos uma aulinha de uma das duas concordâncias. Valeu, Marcos! Valeu pela presença de todos vocês aí. Show de bola. É muito bom participar, fazer as questões junto aí. Sempre aprendendo junto com vocês também. Daiane, valeu, professor. Vou tentar chegar mais cedo na próxima. Show de bola, Daiane. Mas o que vale é vocês estarem aí interagindo, conversando, fazendo as questões, colocando as ideias de vocês, conhecimento de vocês também. Valeu, Raquel. Eu que agradeço. Fechado, gente? Como eu falei, não vou garantir, mas amanhã
pode ser que a gente faça uma aulinha de uma das concordâncias. Valeu, gente! Até mais, até a próxima!